Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Quero saudar os amados irmãos e irmãs, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse domingo, dia do Senhor, um domingo especial, onde nós celebramos o dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e que marca o início da Semana da Paixão de Cristo, também conhecida como Semana Santa. O ciclo pascual é composto por Quaresma, Semana Santa, período da Páscoa, encerrando com o Pentecostes. É a partir desse ciclo que se constitui todo o calendário litúrgico. O Domingo de Ramos é o início da Semana Santa. Nesse domingo, celebra-se a Cristo como Messias, Salvador dos pobres, o Rei dos humildes. A celebração é a recordação da entrada de Jesus em Jerusalém, diferente do dia de Natal. O ciclo pascal não tem uma data fixa, ela muda a cada ano. Como se calcula a data da Páscoa? Confesso para os irmãos que eu mesmo sempre tive essa curiosidade. Segundo o site abiblia.org, a Páscoa é assinalada no calendário, muda todos os anos porque segue o calendário lunar. Essa parte eu sabia. Calendário esse que até hoje os judeus utilizam. Por esse motivo, que na Páscoa sempre é lua cheia. Vou observar esse ano. Isso é o primeiro domingo de lua cheia após a entrada da primavera no hemisfério norte. Nós que vivemos no hemisfério sul, inicia em outubro. Nós estamos em outubro, né? E a Páscoa se inicia agora, o período pascal. Vai ser agora na próxima semana, o outono. Uma vez estabelecido o dia da Páscoa, segue-se em todas as outras festas, ou seja, a contagem é de trás para frente. A quarta-feira de cinzas, que dá abertura à quaresma, após o carnaval, é marcado 40 dias antes do domingo de Ramos. Como é marcada a data da Páscoa? A data da Páscoa acontece sempre entre os dias 22 de março e 25 de abril, seguindo o calendário lunar utilizado na antiguidade pelos povos. Esse calendário é contado pelas 4 fases da lua: cheia, minguante, nova e crescente. O calendário que utilizamos hoje, ele é o mais preciso e segue o solar. Os dias são contados pelas 4 estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. Embora a palavra Páscoa ou Pesach, significando passagem em hebraico, saída da escravidão do Egito, a Páscoa cristã comemora a ressurreição de Cristo, passagem da morte para a verdadeira vida. Ela dura 4 dias, sendo que na quinta-feira a instituição da Eucaristia, o lava-pés, na sexta-feira a morte de Cristo, o sábado com o cântico de Aleluia e o domingo a ressurreição de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, no capítulo 21. Diz assim o texto bíblico: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazemos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles
e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, um jumentinho cria de animal de carne. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. A maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. A entrada de Jesus em Jerusalém marca a última semana do seu ministério público. Quando Jesus entra em Jerusalém, nessa semana, ele é morto. Com esse acontecimento, tem início uma série de eventos que culminam com a sua crucificação e morte. Para cristãos e cristãs, esse período é chamado de Semana Santa, ou Semana da Paixão de Cristo. Assim, é importante considerarmos o sentido dessa celebração a partir dos textos da Bíblia e do contexto histórico no qual eles surgem. Nos tempos da Bíblia, quando uma nação era invadida por outro, submetia-se completamente à potência estrangeira. A gente que já assistiu filmes épicos, né? Filmes da época do Império Romano, como Ben-Hur e outros, a gente deve ter visto isso. Quando os generais voltavam vitoriosos das suas guerras, eles faziam um cortejo, entravam na cidade, né? E eram festejados, e entravam todo mundo lá, né? Para comemorar a sua vitória. Em sua história, Jerusalém havia apresentado várias entradas triunfais, verdadeiras marchas imperiais em suas ruas. Normalmente, os chefes romanos entravam montados em cavalos ou em bigas. Novamente, eu recorro aos filmes épicos. Um tipo de carro antigo anunciados por arautos e escoltados pela poderosa força militar romana. Recebidos e aclamados pelas elites locais, e ofereciam sacrifícios nos templos. Assim, procediam, porém, porque representavam o império. De um lado, essas procissões despertavam medo e, cercadas de poder e glória, intimidavam. De outro lado, alimentavam o desejo de grandeza e pertencer a um poder soberano. Jesus também entrou em Jerusalém. Sua entrada, mesmo quando recolhe elementos comuns, não foi como as outras. Percebemos isso a partir do relato da comunidade de Mateus. Grande parte do relato é dedicado aos detalhes sobre o jumentinho, de um total de 11 versículos, 6 tratam desse animal. E eu fui dar uma olhada nisso e encontrei um texto que fala do que representa essa escolha desses animais, né? Jesus mandou os discípulos preparar um animal de montaria. Isso sugere depender Cristo dos seus seguidores na preparação do caminho do seu triunfo. Cada cristão leal e obediente a Cristo, a trabalhar de acordo com o seu talento e oportunidades, prepara o triunfo de Cristo na vida das pessoas, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, como escreve Pedro na sua segunda carta. Jesus não requisitou um cavalo, um carro de guerra, mas um humilde animal de carne. As coisas mais humildes têm a capacidade de glorificar o Senhor. Quer exemplo maior do que aquele menino que tinha os 7 pães e 2 peixes, ou 2 pães e 7 peixes,
na multiplicação dos pães? Era uma coisa simples, um mero lanchinho. E porque ele entregou a Jesus o seu lanche, nós tivemos um milagre da multiplicação dos pães, narrado em todos os evangelhos, tal a sua importância. Talvez não tenhamos beleza, posição ou cultura, mas podemos levar Jesus no nosso coração. E ao levar Jesus em nossos corações, nós levamos Jesus para outras pessoas. Voltando aqui no texto da nossa lição, Jesus deu instruções detalhadas sobre o jumentinho. Não é um jumentinho qualquer. Ele estaria ali amarrado juntamente com a sua mãe, né? Como é que ele estaria e o que deviam os discípulos fazer diante de eventual objeção, né? Um animal em quem ninguém havia montado, narra Marcos, que também narra esse episódio, como os demais evangelistas, como que oferecido ao Senhor. E o Senhor precisa deles. Era a resposta de qualquer indagação. Se alguém questionasse, os discípulos deveriam responder para o dono dos animais: o Senhor precisa deles. Então entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Em vez de celebrar o cativeiro, a dominação, com um desfile da força e violência militar, como muitos judeus esperavam, Jesus escolhe o que é régio, relacionado com a realeza, mais comum, ridicularizado, mais libertador. Em vários momentos, os evangelistas utilizam a expressão: isso aconteceu para que se cumprir aquilo que estava nas Escrituras. Mateus usa muito desses recursos. Mateus escreve o Evangelho para os judeus, então ele usa muito a citação de textos do Velho Testamento para que os judeus entendessem que aquele Jesus era aquele citado nas profecias. Essa frase, então, para que se cumprir o que havia nas Escrituras, né, aparece no relato da entrada de Jesus em Jerusalém. Então, qual que era o objetivo? Falar para os judeus: olha, gente, esse Jesus que está entrando aí montado no bezerrinho é aquele, né, de quem falou o profeta Isaías, de quem falou o profeta Zacarias. A expressão servia de testemunho de que o plano de Deus estava atingindo o seu objetivo em cada acontecimento dos evangelhos, né? Cada passo dos evangelhos, ele vai levando Jesus a cumprir a sua missão. Ou seja, aquilo que está escrito nos profetas Isaías e Zacarias, como é o caso aqui, está se efetivando na vida do profeta Jesus da Galileia. A primeira parte da citação em Mateus, dizei à filha de Sião, foi retirada de Isaías. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra essas palavras: dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. Isso está lá em Isaías 62, versículo 11. A segunda citação de Mateus vem de Zacarias 9:9. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. As palavras dos profetas iluminam e orientam o relato. São textos messiânicos e, no entendimento dos evangelistas, se cumprem plenamente em Jesus. A multidão de peregrinos vê em Jesus o cumprimento da esperança messiânica e começa a cantar Hosana ao filho de Davi. Nós até cantamos quando fazemos nas celebrações da Semana Santa, nós cantamos um cântico: Hosana ao Rei, Hosana ao Rei. Né? Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. A palavra Hosana significa vem em meu auxílio, concede a salvação, ou por favor, salva-nos agora. Antes mesmo do nascimento de Jesus, Hosana passou de súplica a aclamação. Louvado seja o Senhor. Então, Hosana significa louvado seja o Senhor. A reação do povo expressa o entusiasmo pelo triunfo do Rei poderoso.
O bispo Weber assim descreve a sua marcha para Colombo. Toda a estrada foi enfeitada em todo o seu comprimento, como para uma festa. Compridas folhas de palmeiras haviam sido penduradas de cada lado, e cada vez que parávamos, víamos a terra coberta com panos brancos e os palhos erigidos, lindamente enfeitados com flores e frutos. Né? Então, é um costume fazer isso. Os amanceiros do antigo costume mencionado na Bíblia, espalhar palmas e vestes pelo caminho. São bem interessantes nesse episódio. O povo pobre cantou e encenou o salmo. Né? O salmo que nós vimos no início, Salmo 118, do 25 ao 27, foi aquilo que o povo cantou quando entrou Jesus em Jerusalém. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós os abençoamos. O Senhor é Deus. Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. O cântico expressa a esperança de salvação. Deus salve o rei. Viva o Messias enviado por Deus para estabelecer o reino. O trono de Davi era a promessa de Deus para Davi, que o seu trono, o seu reinado nunca teria fim. Deus, nas alturas, o confirma e apoia a fim de cumprir na terra a vontade do céu. Então Jesus é aquele que vem da descendência de Davi para assumir o trono de Davi, perpetuamente, como havia prometido o Senhor ao rei Davi. Uma coisa interessante que a gente pode observar nesse momento, nesse cântico, é que é possível pregarmos o Evangelho através dos louvores. Porque o que aquele povo estava fazendo era isso. Né? Tanto que, de repente, alguém vai lá e pergunta: quem é esse? Que barulho que é esse? Em outra narrativa de outro evangelista, os fariseus falaram assim: manda que esse povo se cale, Jesus, se eu mandar esse povo calar, até as pedras clamarão. Jesus entra em Jerusalém, a cidade santa. É a mesma que mata os profetas. A gente vai observar na sequência dos textos que Jesus chora sobre Jerusalém, que mantém uma elite política e religiosa que explora e oprime o povo, que mais parece uma figueira sem fruto. Nós temos a figura da figueira ainda mesmo no capítulo 21, né, de Mateus. Jesus havia dito aos discípulos, estando Jesus para subir a Jerusalém, são boa parte dos 12, e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Em Jerusalém ele foi crucificado, morto, sepultado. E essa mesma multidão, ou parte dessa mesma multidão que o aclamou na sua entrada triunfal, foi a multidão que, quando perguntaram para eles, né, o que eu vou fazer com esse homem, eu não acho crime nele algum, crucificam. Em Jerusalém estava o templo de Salomão, reconstruído por Herodes. No Salmo 118, os peregrinos abençoavam o templo, mas Jesus avança contra eles, né? Minha casa é casa de oração e vocês a transformaram em covil de ladrões e salteadores. O templo havia sido transformado nisso, né? Vários conflitos com os religiosos e políticos, dedicou a eles uma parábola. A parábola da vinha, que está lá nesse mesmo capítulo, no versículo 33 a 40. Diante de tudo isso, decidiram matar. Aliás, falando nesses textos bíblicos, eu postei hoje no WhatsApp uma planilha onde eu faço uma sugestão de leituras bíblicas no decorrer da Semana Santa. Leituras bíblicas que narram os fatos que aconteceram, né?
desde o domingo, né, da entrada de Jesus em Jerusalém, até a sua ressurreição no próximo domingo, que é a Páscoa. Eu sugiro aos irmãos que dediquem um tempo nessa semana para estudar um pouco a respeito da paixão de Cristo e ver a importância que ela tem na nossa vida. Nós celebramos o Natal, é uma festa, porque Jesus nasceu e veio, mas nós devemos celebrar muito mais ainda a paixão de Cristo, porque através da sua morte nós somos resgatados, né? Como escreve Paulo, Jesus nos tirou das trevas do pecado para a sua maravilhosa luz. E isso só aconteceu porque Jesus pagou o preço do nosso pecado na cruz. A presença de Jesus era incômoda desde o início. Não por acaso a cidade ficou alvoroçada. Quem é este? O povo pobre, peregrino, né? Respondendo, de presença é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Jesus faz o caminho da periferia para o centro. A identidade de Jesus vai se revelando aos poucos nos evangelhos. E não é como aqueles opressores que entravam nas cidades dominadas. Ele definitivamente não é como os reis ou como os religiosos desse mundo. Nós vamos lendo, discernindo, vivendo e descobrindo pouco a pouco as bases do seu reinado. Porque a identidade assumida por Jesus precisa ser a identidade assumida pela igreja dele. Se ele é da paz, manso e humilde, nós não podemos ser diferentes. A pergunta do Evangelho também é para nós. Quem é este que entra em Jerusalém montado em um jumentinho, cumprindo a profecia, seguido e aclamado por peregrinos e peregrinos que vêm a Jerusalém celebrar a Páscoa? Quem é esse que avança contra as estruturas políticas e religiosas de poder? Quem é esse que assume a cruz como consequência da fidelidade ao projeto de Jesus, de Deus? Essa é a resposta que nós temos que dar. A contradição do texto, houve uma vez alguém comentou uma vez que a morte de Jesus teve conotação política, teve conotação religiosa e teve conotação econômica. E se a gente olhar, vai ver que é isso mesmo. Quando Jesus vai lá no templo e derruba as bancas dos cambistas, né? Ele mexeu no bolso dos poderosos daquela época. A contradição do texto é marcada pela forma como as potências estrangeiras entravam numa cidade ocupada em triunfo. E também pela negação da imagem comum do Messias esperado. O Messias esperado era aquele que entraria liderando um exército que iria combater, o Império Romano que sufocava o povo. Sufocava o povo. Mas o Jesus que vem, ele vem com outro. O meu reino não é deste mundo. Ele falou para Pilatos. Meu reino não é desse mundo. Não é daqui. Então, comum do Messias esperado e o destino da cruz assumido por Jesus. Com aquela entrada, Jesus critica não apenas o poder deste mundo, mas também o ideal de Messias aguardado pelo povo hebreu. Jesus frustra a expectativa do seu próprio povo. Todo mundo achava que ele ia fazer alguma coisa e ele fez uma coisa completamente diferente. Jesus, então, a igreja do Senhor, Jesus, precisa ser fiel a Ele. E nossas expectativas precisam se voltar para o reino do amor, da paz e justiça que Jesus veio anunciar. Qual que é o nosso papel enquanto igreja? É só vivenciarmos agora nessa semana que entra, mais uma semana santa, mais um período de reflexão sobre aquilo que Jesus fez, aquilo que aconteceu com Jesus. Será que é só isso? Mais um domingo de Páscoa. Esse ano está meio complicado, mas para comer bastante chocolate.
Não é pecado comprar chocolate na Páscoa, só não pode exagerar para não engordar. Inclusive, se alguém quiser me dar um ovo de Páscoa, eu sei, desde que seja diet. Brincadeiras à parte. Mas será que é só isso? E nós voltamos à nossa vida normal? Eu acho que não. Eu acho que esse tempo é um tempo para nós olharmos um pouco para aquilo que Jesus fez por cada um de nós. E fazermos aquilo que está escrito naquele hino, né? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Essa é a pergunta que Jesus está fazendo. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Aliás, esse hino é muito, muito bonito e muito significativo. Em que sentido a entrada de Jesus em Jerusalém é triunfal? Para a gente pensar. De que forma nós podemos tornar nossa celebração do domingo, digamos, mais envolvente, significativa para a igreja e para a nossa vida? Né? Jesus entrou em Jerusalém, Jesus entrou na minha vida, Jesus entrou na sua vida. Você preparou o caminho para que o Senhor entre na sua vida? É para a gente pensar nisso. Viver esse domingo da celebração, do domingo de Ramos, né? com esse sentido. Né? Se eu estou com a minha vida e o meu caminho preparado para que o Senhor Jesus, vivo e ressurreto, possa entrar e reinar e tomar conta da minha vida. Que Deus esteja nos abençoando. Oremos. Onipotente e eterno Deus, de tal modo amaste o mundo que enviaste seu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, para tomar sobre si a nossa carne e sofrer morte na cruz. Dando ao gênero humano exemplo de sua profunda humildade, concede em sua misericórdia que imitemos a sua paciência no sofrimento e possamos participar também de sua ressurreição, mediante o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina, e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.